Olá, amigos. Este é o quadro A Vida em Pauta. Hoje falaremos de um tema que me parece que não é mais tão comum à humanidade. A humanidade está mais evoluída, acho que esse tema ele não é muito utilizado hoje, não está muito em voga. O que vocês acham? Maledicência. Será que está em voga? Será que encontramos? Você já viveu alguma ação da maledicência de alguém? Ou de algum grupo? Ou você já foi o autor de uma maledicência? Em qualquer dos casos, como é que você se sentiu? Para isso, precisamos refletir um pouquinho a questão da maledicência. E aí eu vou pegar uma proposta de Kardec, falando aos trabalhadores das casas espíritas na viagem que fez, ou na obra A Viagem Espírita de 1862, que encerra uma série de ações do codificador em orientação às casas espíritas. E falando da maledicência, porque aquela época principalmente, hoje também não é muito diferente, a doutrina dos espíritos era perseguida e difamada por aqueles que não concordavam com o surgimento de uma nova doutrina, por razões as mais diversas que não vamos entrar agora. Mas Kardec alerta os trabalhadores das casas espíritas que estes procuram rebaixar os outros ao seu nível. Obstinam-se em anular pela maledicência ou calúnia aqueles que os ofuscam. Aqui nós pegamos questões muito importantes para refletir do codificador. Ou seja, as pessoas tentam anular as outras com as suas maledicências, porque estas os ofuscam. Ou seja, trazer alguém ao seu nível. Porque eu não consigo subir de nível, preciso ofuscar alguém para trazer a meu nível. Isto é uma boa classificação de maledicência, de calúnia, que entram as duas questões pela mesma área, porque mostram que ao invés de nós irmos atrás, de nos desenvolvermos, de atingirmos patamares mais elevados em nossas vidas, parece para alguns que fica mais fácil rebaixar os outros. E utilizam-se do recurso da maledicência, da calúnia, da ofensa e assim por diante. É isso que o codificador alerta. Então, quando estamos percebendo isso e estas coisas ocorrem, não só nas questões religiosas, o codificador estava tratando das questões ligadas à doutrina dos espíritos. Muitas vezes nós ouvimos e lemos alguns textos de outras crenças dizendo que a doutrina dos espíritos trata de coisas do demônio. É maledicência, é calúnia. Por quê? Porque a pessoa, ao tratar disso, não parou para pensar, não parou para analisar o que é a doutrina dos espíritos. E quando ela diz que é coisa do demônio, ela está dizendo que Jesus é coisa do demônio, porque nós tratamos basicamente de Jesus. A doutrina espírita está pautada em cima do Evangelho de Jesus. Então, quando formos tratar de alguma coisa, para que não vire maledicência, calúnia e ofensa, devemos saber do que estamos falando. No mínimo, tomar conhecimento. Para falar, por exemplo, de doutrina espírita, eu tenho que ter lido pelo menos o Livro dos Espíritos. Mas seria bom que ele lesse também o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí nós poderíamos, abalizado até falarmos. E aquilo que falarmos poderia estar pautado em algum fundo de verdade. Porque se não sabemos nada a respeito da doutrina espírita, não podemos falar. Não sabemos nada de alguém, não podemos falar, e nós não conhecemos as pessoas. Nós temos dificuldades de conhecer a nós mesmos, nos arvoramos de conhecer os outros. E nos achamos, às vezes, no direito de fazermos conjecturas a respeito da vida das pessoas. Isso é maledicência. Então precisamos refletir no que estamos falando, não só nas questões religiosas, em qualquer questão em relação à vida, em relação às pessoas, devemos tomar cuidado. Porque se não tomarmos cuidado, o que o codificador está nos dizendo é que quando falamos de alguém, estamos olhando num espelho e falando de nós. Falando da nossa baixa autoestima, da nossa pouca conquista de valores, do nosso baixo nível evolutivo. E aí precisamos trazer as pessoas ao nosso nível. Então, quando falarmos de alguém, temos que tomar cuidado para observar. Será que não estamos colocando nós neste espelho? A pessoa da qual estamos falando não está sendo um espelho para refletir as nossas próprias atitudes, o nosso próprio comportamento?
Como não conhecemos as pessoas, conhecemos pouco nós, muito menos as pessoas, quando falamos de alguém, normalmente estamos pondo o nosso conteúdo para fora. Estamos falando de nós, dos nossos valores, dos nossos poucos valores, porque quando precisamos falar de alguém, nós estamos falando dos nossos poucos valores. Então, precisamos tomar cuidado com o que falamos. E aí entra uma questão muito interessante a pensarmos a respeito nessa direção que estamos tratando. Preconceito é maledicência? Normalmente, o preconceito está carregado de maledicência, está carregado de calúnia, está pouco saturado ou pouco carregado de valores internos. Não trouxemos para fora quando temos preconceito, não trazemos para fora quando agimos com preconceito, nós não trazemos para fora a luz interna que Deus colocou em nós. Não trazemos para fora o Cristo interior que está em nós. Estamos trazendo as nossas mazelas, as doenças interiores que carregamos. Nós estamos trazendo para fora, principalmente nos preconceitos. Estamos mostrando quem somos. Normalmente, quando tratamos alguém com preconceito, seja qualquer tipo de preconceito, de raça, de cor, de religião, de sexo, de opção sexual e por aí afora, quando tratamos de forma preconceituosa, estamos pondo os nossos grilos para fora. Como nos disse o codificador, estamos colocando aquilo que temos dentro de nós para fora. Então, ao agirmos com preconceito, estamos agindo com maledicência, normalmente com calúnia. Devemos respeitar o ser humano, as suas escolhas, os seus direitos, as suas opções, e se algum juízo deve ser feito disso, é este com o seu Deus interior e com Deus, o Criador. Então, quem deve fazer juízo, julgamento, cabe ao nosso íntimo com o Pai Criador. Não cabe a nenhum terceiro fazer qualquer juízo sobre ninguém, sobre opção, sobre raça, sobre religião, sobre nacionalidade, sobre qualquer coisa. O preconceito é uma maledicência. E como lidarmos com a maledicência? Como lidar com ela? Tanto quando somos maledicentes, quanto quando recebemos a maledicência. E aí eu vou pegar ajuda ao irmão X e a Sócrates. Chico Xavier estava refletindo sobre a questão da maledicência, e o irmão X, espírito, o auxilia nessa questão e traz à tona uma proposta de Sócrates. Certa feita, diz o irmão X, chegou-se a Sócrates um amigo esbaforito, dizendo ao sábio que tinha algo muito grave a dizer-lhe. Sócrates, prudente, sábio, pergunta ao amigo se ele passou pelos 3 crivos aquilo que tinha para dizer. E o amigo nem sabia o que eram os 3 crivos. Então Sócrates, vejamos, o que tens a me dizer é verdade? Não sei, ouvi dizer. Ah, bom. Vamos ver o segundo crivo. O que tens a me dizer é bom? Não, muito pelo contrário. Ok, passemos pelo terceiro crivo. O que tens a me dizer é útil? Não. Então deixemos para lá. Pessoas sábias como nós não estão interessadas em coisas não edificantes. Perceberam? Se vamos tratar de alguma coisa de alguém, temos que ver se é verdade, se é bom e se é útil. Mas se recebemos uma maledicência, também passemos pelos 3 crivos. Se alguém nos traz alguma coisa sobre nós, que não é verdade, que não é bom e que não é útil, deixemos para lá. Usemos da sabedoria proposta por Sócrates. E aí lembramos de Jesus para contribuir nessa direção. Jesus vai nos dizer que o que faz mal ao homem não é o que entra pela boca, é o que sai. E o que sai da nossa boca? A sabedoria popular vai nos dizer que o que sai da nossa boca é aquilo que o coração está cheio. Voltamos a Kardec. Quando tratamos de alguma coisa, de alguém, nós estamos tratando de acordo com os nossos valores. De que está cheio o nosso coração? De que temos tratado? Como é que temos tratado as pessoas, as suas ações, seus atos, suas atividades?
Como estamos tratando as opções que as pessoas têm de crença religiosa, de opções de vida? Vamos tratar e enfrentar esta questão de acordo com os valores que estão dentro de nós. A boca fala o que o coração está cheio. A nossa boca vai falar de nós. O que a nossa boca, o que a sua boca tem falado para os outros de você? Pensemos nisso e tomemos cuidado com a maledicência, com a calúnia, com o desrespeito aos outros. Continuemos assistindo o nosso programa Espiritismo em Palavras Simples.